A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui estarrecidos, irmãos, porque todos os dias nós temos novidades com relação ao comportamento de gestores desviados da nossa IADPE. E nós estamos aqui em mãos, e eu quero mostrar para os irmãos aqui, e vocês vão ver aí, tanto no WhatsApp como no Facebook, esse documento, terão acesso para ver de perto. Isso aqui é um e-mail, irmãos, enviado pelo gestor-presidente Ailton José Alves, aos coordenadores de área, aos pastores, inclusive vocês vão ver o e-mail, está aqui o e-mail desses homens, não é? Muitos aqui homens sérios, pastores de ovelhas de verdade. Ele enviou esse e-mail no dia 24 de abril de 2013, muito preocupado com a politicagem do Estado. E ele diz o seguinte, eu vou ler o e-mail na íntegra, mas antes, irmãos, eu quero ler um texto na Palavra de Deus, que está em Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos... Primeiro, apenas o versículo 1. Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele diz: Irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí fica a pergunta, será que o gestor, presidente da nossa igreja, o seu filho Ailton Júnior, os demais membros da diretoria e muitos gestores têm condição de dizer assim, irmãos, sede nossos imitadores? Diante de um e-mail como esse, eu vou ler para vocês. Observem, eu vou ler o e-mail na íntegra. Paz do Senhor a todos os coordenadores. Estou sendo informado, pastor Ailton José Alves, né? Estou sendo informado que há vereadores querendo oferecer ônibus para a igreja, palanque, gambiarra para a cruzada, som, etc. Para comprometer a igreja e principalmente a área com a futura campanha política deles. Quero dizer que não vou permitir nem autorizar que solicitem nada político sem a minha ordem, nem aceitem. Irmãos, até aí dá para se compreender. Eu vejo aqui como um conselho de um pastor, mas que de fato aqui é um gestor falando, né? Um pastor orientando os seus pastores a não se misturarem com a política, né? Principalmente com a politicagem, não se comprometerem, porque na realidade, irmãos, a igreja deve sim se envolver com a política, mas não deve permitir que a política a envolva, que é o que está acontecendo nessa atual gestão da nossa igreja. Mas vejam o cúmulo do absurdo, algo que é surreal, algo que a gente só acredita porque estamos vendo. Aí ele continua dizendo, pois tomarei medida com que nas campanhas políticas, sendo obreiro da igreja, apoiar candidato que não foi escolhido pela CONADEP, a Convenção das Assembleias de Deus de Pernambuco. Eu quero traduzir esse texto porque parece um trocadilho aqui, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que não irá tolerar nenhum obreiro da CONADEP apoiando outro candidato que não seja os candidatos indicados por ele. E ele vai mais além. E continua dizendo, afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiro, mesmo depois da eleição. Pois esta atitude será entendida como desrespeito à igreja, irmãos. Ou seja, os membros da nossa igreja, principalmente obreiros, não têm o direito à liberdade de expressão, direito ao voto, irmãos. É por isso que está explicado o porquê de muitos obreiros da nossa igreja terem sido transferidos à revelia, as suas famílias estarem sofrendo, muitos terem perdido o sustento da igreja, outros terem perdido as suas funções, outros até hoje estarem sendo perseguidos por gestores desviados, como por exemplo o gestor aqui da cidade de Garanhuns, Cândido de Freitas, que tem perseguido obreiros, tem presbíteros, irmãos, que estão fora de escala ou estão tirando escala esporadicamente ou em congregações distantes, como uma espécie de castigo, porque não apoiaram o candidato escolhido por eles. Lá na cidade de Paudalho, a mesma coisa, com Isaac Silva, e por aí vai. Aí o gestor-presidente continua, irmãos, né, na sua insanidade, e ele vai mais além e diz o seguinte, olha. Por isso é bom advertir, ele diz que não serão mais obreiros, mesmo depois das eleições. Aí ele diz, por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira, Cleiton, que é Cleiton Collins, e Eustáquio. Eustáquio é um irmão da nossa igreja, que era vereador, foi perseguido, irmãos, por essa diretoria, uma coisa impressionante, mas é um homem pacato, tranquilo na dele, ele optou por não denunciar, por ficar calado, não é? E diz o seguinte, ou qualquer outro, não permitirei que usem a posição ministerial para trabalhar contra os projetos da igreja, que na realidade, irmão, não são projetos da igreja, são os projetos dele, como o projeto de cidadania, que ele faltou com a verdade perante o Ministério Público Eleitoral, dizendo que não existe projeto de cidadania na nossa ADPE. Aí eu pergunto para os irmãos que estamos ouvindo,
Existe ou não existe, irmãos, o projeto de cidadania na nossa IADPE? Os irmãos que trabalharam cegamente pelo projeto de cidadania, existe ou não existe o projeto de cidadania? E ele vai mais além, irmãos. Ele diz o seguinte: não permitirei que use a posição ministerial para trabalhar contra os projetos da igreja. Advirtam as dirigentes de círculo de oração, adulto infantil, campanha, adolescente, órgãos de louvor, discipulado, EBD, corais, conjunto, PROAT, todo tipo de festa. Quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja, pastor Ailton José Alves, presidente da IADPE, CONADEP. E aí, irmãos, a gente ainda se depara com irmãozinhos inocentes que defendem com unhas e dentes, a ponto de ameaçarem as pessoas, a ponto de falarem palavras que nem prostitutas proferem, defendendo cegamente um sistema que estão aí as provas. Isso não é nada, irmãos, pelo que está por vir. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, em nome de Jesus.